A paz do Senhor, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o desejo de Davi de ser como a oliveira verde na casa de Deus. E para falar sobre este assunto, vou ter como texto básico o livro de Salmos, capítulo 52, verso 8, que diz o seguinte: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio nas misericórdias de Deus para sempre e eternamente. Aleluias! Hoje começo a nossa conversa perguntando a você: por que Davi desejou ser como uma oliveira verde na casa de Deus? Não podia ele ter escolhido outra planta para representar a sua presença na casa de Deus? Para começar a responder esta pergunta, precisamos deixar claro que querer ser uma oliveira verde na casa de Deus fala do desejo daqueles que querem ser agradáveis a Deus. Portanto, vamos entender este contexto. Nos tempos de Davi, existia em Israel um local conhecido como Moenda, aonde as azeitonas eram levadas para a extração do azeite. Este local continha 4 grandes pedras que giravam esmagando as azeitonas da seguinte forma: a primeira pedra da moenda esmagava azeitonas e dava origem ao primeiro azeite. Este azeite era o azeite usado no templo como o azeite da unção e da adoração. Portanto, querendo ele, Davi, ser como a oliveira verde na casa de Deus, ele estava desejando ser um adorador de Deus, mesmo que tivesse que passar pelas pedras, ou seja, queria ele ser como a oliveira verde, mesmo que tivesse que passar por momentos difíceis em sua vida. Lá no livro de Êxodo, capítulo 30, verso 29 e 30, veja o que está escrito: Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdote, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este será o azeite da santa unção sobre as vossas gerações. Aleluias! A segunda pedra da moenda esmagava as azeitonas e dava origem ao segundo azeite. Este azeite era utilizado para a alimentação dos judeus. Sendo assim, neste caso, Davi, ao desejar ser a oliveira verde na casa de Deus, ele queria servir de alimento aos mais necessitados. Davi não desejava nada só para ele, mas reconhecia também as necessidades das outras pessoas. Lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 36, está escrito: Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Na terceira pedra da moenda, esmagava as azeitonas e dava origem ao terceiro azeite. Este era o azeite utilizado para gerar luz nas lâmpadas do templo. Portanto, Davi, ele desejando ser oliveira verde na casa de Deus, ele desejava ser luz no meio da sua geração, uma referência de bênção, uma referência de oposição às trevas, aleluia. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14, ficou registrado: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, aleluia. Também lá no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 a 13, na parábola das 10 virgens, Jesus fala da necessidade de mantermos o azeite nas lâmpadas para aguardar a chegada do noivo, aleluia. Queridos, o azeite da luz representa ainda a chama
chama do Espírito Santo que Davi desejou manter sempre acesa na sua vida, ou seja, desejando ser ele oliveira verde na casa de Deus, Davi queria ser uma pessoa sempre cheia do Espírito, discernindo bem todas as coisas e mantendo a comunhão com Deus. Amados, anote aí algo interessante também no teu coração. Ao chegar à quarta pedra da moenda, só existiam borras de azeitonas, mas mesmo estas borras eram aproveitadas depois de serem espremidas para fazer o sabão, que era utilizado na própria limpeza da moinha e também na casa dos judeus e na casa de Deus. Isso era comercializado também para a limpeza dos judeus. Ao desejar então Davi ser a oliveira verde na casa de Deus, ele estava desejando ser uma pessoa que se purificava a cada dia, que alcançava a santidade para continuar a estar na casa de Deus, no lugar santo, aleluia. Por isso lá no livro de Salmos, capítulo 24, verso 3 e 4, ficou registrado o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, aleluia. Davi desejou ser uma oliveira verde na casa de Deus, porque conhecia todas as funções que uma pequena azeitona teria na casa de Deus. Ele também sabia que isso lhe custaria sacrifício, renúncia, mas que compensaria todo o esforço e o seu sacrifício, aleluia. Lembre-se disso nesses dias. Nós também podemos passar por momentos difíceis, mas tudo vai valer a pena, aleluia. Amados, hoje o Senhor quer que entendamos este desejo do coração do rei Davi, pois só entendendo esta figura espiritual que vamos ter coragem de entrar na presença de Deus e orar, pedindo para sermos como a oliveira verde na casa de Deus. Como Davi chegou a esta conclusão, devemos nós também, como igreja nos dias de hoje, chegar a esta mesma conclusão. A conclusão que, mesmo tendo que passar por grandes dificuldades, vale a pena desejarmos, como servos e servas de Deus, sermos como a oliveira verde. Compensa todo o sacrifício e todo o esforço que esse desejo faz quando nós temos esse desejo no nosso coração. Queridos, não dá para sermos verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, sem passar por todo este processo de crescimento espiritual em nossas vidas. E hoje, nesses dias, Deus está promovendo isso para a sua igreja. Não perca esta oportunidade. Deus fala ao nosso coração hoje que não dá para sermos servos e servas de Deus e termos uma vida de verdadeiros adoradores, sem vivermos debaixo da unção do Senhor, sem estarmos debaixo da autoridade de sua palavra, que é a constituição do reino de Deus, pois só os que estão debaixo da unção do Senhor serão confirmados como filhos do rei e como sacerdotes no meio deste mundo, aleluia. Precisamos entender que, como igreja, nesses dias, que não dá para ser servo e serva buscando somente o que Deus tem para nos alimentar ou suprir as nossas necessidades. Temos que entender que, como igreja, não devemos estar só buscando bênçãos para as nossas vidas e famílias, mas temos que ser uma bênção nas mãos de Deus. Precisamos ser como a oliveira verde e não estarmos só preocupados com as nossas necessidades, mas que precisamos sim estar dispostos
dispostos a servir de alimento para as outras pessoas, para levarmos a salvação para aqueles que estão ao nosso derredor. Aleluia! Precisamos, como igreja, nesses dias, sermos luz no mundo e vivemos neste mundo rejeitando todas as obras das trevas que teimam a nos encobrir. Não dá para sermos servos e servas e ficarmos com as nossas lâmpadas debaixo do alpendre, como está escrito lá no livro de Mateus 5, capítulo 15, versículo 15 e 16. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alpendre, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Somos luz do mundo, a igreja tem que ser luz do mundo. Entenda isso neste dia. Amados, hoje Deus quer que entendamos que o ser como a oliveira verde é importante para nós, pois só assim desejaremos ser purificados, santificados pela palavra de Deus, como ela nos exige, pois esta é uma condição que Deus deixou registrado lá no livro de Timóteo, capítulo 2, verso 20 a 21, que diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, uns para honra, outros porém para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! É assim que Deus quer ver a minha vida, a tua vida, a igreja nos dias de hoje, preparada para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus! Amados, como oliveira verdes, nós fomos chamados para vivermos debaixo do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, dando os frutos do Espírito e vivendo em Espírito. Precisamos, como Davi, chegar a esta conclusão, que temos que ser como a oliveira verde, para estarmos preparados para toda boa obra e para sermos uma igreja gloriosa, e estaremos assim pronto para entrarmos na Jerusalém celestial como uma noiva ataviada, preparada para o encontro com o noivo. Aleluia, glória a Deus. Me permita orar por você, para que, da mesma forma que o meu coração, ao preparar esta palavra, foi impactado por esta palavra, você também seja, a tua casa seja, a tua família, como igreja, você possa desejar ser como a oliveira verde. Aleluia. Pai amado, ajuda a sua igreja a entender que vale a pena sermos como a oliveira verde nesses dias, pois seremos como oliveira verde e faremos a diferença no meio deste mundo, porque somente a oliveira verde faz a diferença no meio da igreja. Precisamos, como Davi, chegar à conclusão desta necessidade, pois nesses dias precisamos ser achados como verdadeiros adoradores, precisamos viver debaixo da unção, vivermos abundantemente a Cristo, buscando não só sermos abençoados, mas sendo uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e suprir as necessidades de todos aqueles que estão ao nosso derredor, e estarmos preparados como igreja para encontrar com o Senhor nos céus. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, e o poder de Deus, a glória do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém.